Os anjos existem e eles estão em todas as grandes tradições, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Nos textos sagrados mais importantes estão lá esses seres de luz, esses seres misteriosos que aparecem de diversas formas, mas sempre na sua função básica, primordial, que é de ajudar e socorrer o ser humano. Eles estão na literatura, estão na música, estão na pintura, estão no folclore, e todas essas manifestações refletem não só a crença na existência desses seres, mas a própria existência deles. Eu sou Roberto Goldkorn, psicoterapeuta, escritor, e em 1994 escrevi um livro precioso, inspirado, chamado Falando com os Anjos, e é disso que eu quero falar com você hoje. Mas nem sempre eu fui assim. Na minha juventude, por um momento eu desacreditei de tudo que se referia ao mundo espiritual. Eu achava que era o materialismo que poderia libertar o homem da sua fraqueza, dessa doença chamada misticismo ou religião. Eram tempos difíceis e eu lutava contra o regime militar, muito jovem, acreditando que aquilo seria a salvação do país. Fui preso e fui torturado. Numa dessas sessões, eu estava sendo preparado para ser colocado numa tortura terrível e por algum motivo, por uma inspiração, eu disse que a responsabilidade pelo fato pelo qual eu estava sendo interrogado não era minha, era de uma outra pessoa que era o meu superior na organização estudantil. Nem sei por que eu disse isso. E por incrível que pareça, um dos interrogadores me disse que ele estava preso naquele quartel e iriam falar com ele. Se ele confirmasse a minha história, eu me livraria daquela. Caso contrário, eu iria conhecer o diabo. Passaram-se mais alguns minutos, eu ouvi conversas no corredor, uma discussão, e de repente um dos interrogadores voltou e me disse que o meu colega havia confirmado absolutamente tudo. Eu fiquei surpreso, porque eu já contava com a tortura, eu já contava com o suplício. Eu não imaginava como ele poderia confirmar uma história que eu mesmo criei, se não havíamos tido a possibilidade de combinar nada, né? Nós estávamos separados, eu nem sabia que ele estava preso naquele mesmo quartel. A partir daí, a minha visão de mundo, a minha visão dos anjos mudou, porque eu tive consciência, eu tive certeza de que tinha havido alguma intervenção espiritual, angelical ali para me livrar do suplício e da tortura. Daquele momento em diante, durante todo o tempo até hoje, a presença dos anjos na minha vida se tornou uma constante. Na verdade, não era a presença, a consciência da presença, porque eles estavam lá mesmo durante o período em que eu desacreditei deles, mas eles não desacreditaram de mim. E eu passei a ter consciência de que eles estavam sempre estiveram na minha vida, me ajudando quando era possível, me orientando, aquela vozinha que eu ouvia, que me trazia respostas para perguntas que eu nem sequer imaginava que existissem. Recentemente, há coisa de 10 anos, eu sofri um acidente muito grave, às 2 horas da manhã, numa estrada, e caí numa ribanceira. Consegui sair do carro, subi a ribanceira, e sem meus óculos, chovia muito, e de repente, menos de um minuto, um carro parou, 2 pessoas desceram, um casal, me colocaram dentro do carro e me levaram para um hospital na minha cidade, distante mais ou menos uns 40 quilômetros. E eles me contaram no caminho que nem moravam, nunca tinham pego aquela estrada, que resolveram entrar na estrada para discutir a relação, para ter uma DR. E me viram todo ensanguentado e resolveram parar, correndo um risco muito grande de ser um assalto ou alguma coisa. Eles me deixaram no hospital, providenciaram tudo, ligaram para minha família e desapareceram sem nem deixar tempo para que eu agradecesse a esses anjos, ou anjos movidos por anjos. Em 1994, eu estava chegando em São Paulo, era uma segunda-feira fria, chuvosa, inverno,
e eu estava com o humor bem abalado. Na verdade, eu não gostaria de estar ali, eu fui um pouco a contragosto, e era segunda-feira, era chuvoso, eu pisava em poças d'água, e ficava pensando, por que eu saí de casa hoje? Eu não tinha nem tanta necessidade de vir para São Paulo, mas de repente alguma coisa mudou em mim. Foi como se houvesse um estalido, uma explosão de luz dentro de mim, e a ideia de um livro sobre os anjos, sobre apelos aos anjos, sobre como você se dirigir aos anjos, veio, mas não veio aos poucos, não veio em pedaços, veio inteiro. E de repente na minha mente era como se as páginas estivessem sendo viradas uma a uma e o livro estava completo. Eu fui tomado de uma euforia, de um estado de exaltação que eu nunca havia experimentado antes. Imediatamente me senti inseguro e quis voltar para casa com medo de esquecer aquele livro que estava inteiro na minha cabeça, inclusive com o nome. Aí eu ouvi novamente uma vozinha muito sutil, muito delicada, dizendo: sossegue, a gente só esquece aquilo que sabe, e esse conhecimento não é seu, é nosso. Faça as suas coisas e ao seu tempo coloque isso no papel. E um pouco ansioso, um pouco a contragosto, eu obedeci, sem questionar de onde eram aquelas vozes, aquela informação. Eu obedeci, cumpri as minhas tarefas naquele dia, voltei para minha casa em outra cidade e sentei na minha máquina de escrever e comecei a escrever. Em 3 dias, o Falando com os Anjos estava pronto. A maioria dos meus livros levou mais de 1 ano, alguns eu estou escrevendo há 4 anos, e são partos dolorosos sempre. O Falando com os Anjos surgiu em 3 dias. Logo, uma grande editora se interessou, se encantou pelo livro e ele foi editado. Na primeira semana já vendeu 5.000 exemplares. Na segunda semana, novamente, o mesmo número de exemplares. Era uma febre, um rastilho de pólvora. O boca a boca funcionava de uma maneira incrível. A partir daí eu fui no programa do Jô e aí vendemos mais 15.000 exemplares. E o livro se tornou uma coqueluche. As pessoas me mandavam cartas, era a época que ainda se escrevia carta, 1994, me mandavam cartas, ligavam para minha casa, ligavam para a editora para dar os testemunhos dos milagres, dos pequenos e grandes milagres que o livrinho estava proporcionando para elas, uma ponte para esse universo espiritual de dentro e de fora de nós. Um desses testemunhos que eu me lembro bem, que foi muito curioso, foi de uma médica que me procurou, porque disse que ganhou de presente de uma paciente o livro Falando com os Anjos, e mesmo sem acreditar muito, ela estava sofrendo de insônia. E um dia ela me contou que acordou de manhã e acordou deitada de barriga para cima, uma posição que ela nunca ficava, e com um livrinho aberto em cima do peito. E justamente na página que fazia uma invocação ao anjo que protege contra a insônia e contra os perigos e os terrores noturnos. Ela nem se lembra de ter feito essa oração e dormiu na mesma posição na qual ela acordou no dia seguinte. Foram muitos testemunhos e por isso a versão atual do livro foi aumentada para justamente conter alguns desses testemunhos. Eu não pude colocar todos, porque foram centenas ao longo do tempo. E o livro, apesar de vender bem, com o passar dos anos foi decaindo e, como vocês devem imaginar, as editoras vivem de renovação, de novidade, e aos poucos ele foi sumindo das prateleiras. Ao longo de todo esse tempo, toda semana, não passa uma semana sem que eu receba um telefonema ou um e-mail de pessoas perguntando onde é que está o livro, que elas querem comprar, que o delas elas emprestaram, ou que de tanto manusear ele se despedaçou. E praticamente há 15 anos, 15, 16, 17 anos, que o livro está fora das prateleiras das livrarias. Por essa razão, estimulado pelas centenas de pedidos de pessoas que se tornaram fãs de carteirinha desse livro de bolso e de bolsa, que nós resolvemos fazer um esforço para colocar novamente no mercado
o Falando com os Anjos em sua versão digital, de uma maneira que todos possam usufruir desse conhecimento. E agora, na versão digital, vou dizer para as minhas amigas, para os meus amigos que reclamavam de terem emprestado o livro e dele nunca mais ter voltado, você pode emprestar quantas vezes você quiser, apenas com um clique, e o livro vai continuar na sua mão. Fizemos um esforço para manter um preço simbólico, o mesmo preço da primeira edição de 1994. E por que isso? Acesso. Nós queremos que todos tenham acesso a essa maravilha de pequenos milagres que é o Falando com os Anjos, e tenham a oportunidade de receber a ajuda para reestruturar a sua vida psicológica e espiritual. A gente sabe que há momentos na vida da gente que tudo parece que empacou, que a gente não vai para lugar nenhum, que a gente não tem a quem recorrer, que a solidão é uma noite escura que nos impede, nos isola dos nossos semelhantes, inclusive da necessidade que a gente tem de pedir ajuda, de se comunicar, de dizer dos nossos males, dos nossos medos, das nossas inseguranças. Eu questionei muito no começo se o livro não tinha ficado velho, porque vivemos um momento de tecnologia, um momento de grande preocupação com novas formas de tecnologia, tudo é muito moderno, tudo está a um clique do nosso dedo. Mas pensando bem, as aflições humanas não mudam. O medo, a dor, a solidão, o desamor, a dor física, a insegurança em relação ao futuro, nada disso muda, infelizmente. E por isso que os anjos estiveram na nossa vida ao longo da história da humanidade, eles estão agora e continuarão até enquanto nós estivermos nesse planeta. Por isso eu acredito que essa edição digital, esse e-book aumentado, enriquecido do Falando com os Anjos, é muito atual e vai cumprir o seu papel de maneira maravilhosa, como a edição em papel cumpriu na década de 90. Portanto, minha gente, não poderia haver uma hora melhor para o relançamento do Falando com os Anjos. Um momento de grande insegurança para todos nós, de perplexidade, onde a gente se questiona os rumos da nossa vida e do nosso país. Então, esse é um momento maravilhoso para o Falando com os Anjos voltar a estar disponível no mercado. O preço de lançamento é um preço simbólico que nós procuramos fazer o mesmo preço do lançamento de 1994. Então, esse preço do lançamento é R$ 26,00, é simbólico, vai ser só no lançamento, depois nós vamos precisar ajustar para o preço real. Por isso, eu convido a vocês todos a embarcar novamente conosco nessa viagem de busca nesse universo espiritual, a busca da ajuda legítima, consciente dos nossos irmãos de luz, dos nossos aliados invisíveis que estão aqui, só respeitando as nossas limitações, respeitando o nosso direito de errar, o nosso livre-arbítrio. Eu costumo dizer o seguinte: os anjos, eles são tão evoluídos que eles respeitam inclusive a nossa burrice. Eles respeitam a nossa incapacidade de acreditar. Então, eles só agem a nosso favor quando eles são convocados. Mas mais do que isso, eles precisam ter certeza que você quer ser ajudado, que não é uma coisa da boca para fora. E por isso eu digo assim, invoque os anjos e eles virão. Mas para ajudá-lo, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa convencê-los de que é isso exatamente que você quer. Porque, acima de tudo, esses seres superiores respeitam o nosso livre-arbítrio. Mesmo que esse livre-arbítrio seja algo que, em termos práticos, se volte contra nós mesmos. Então, aproveite agora essa oportunidade, convoque os anjos para vir lutar ao seu lado, clique no link abaixo, faça o seu cadastro, aproveite esse preço promocional de lançamento de R$ 26,00 e venha compor esse universo, fazer essa corrente angelical que só tem a acrescentar na nossa vida. Estamos esperando por vocês.